as alternativas sobre... Do meu ponto de vista, que esperava uma derrota... Foi boa. Não. Foi só decepcionante. Entendi. Frustrante. Começou muito melhor. Para mim, o Bodin, número 6, jogador do Lille, foi o melhor do jogo, acima de longe. Que jogador. Apesar do brilho individual ter sido do Vinícius Júnior na jogada do gol. Mas o jogo foi ruim. O Brasil jogou mal. Precisamos pegar assim. Precioso ainda. Primeiro, o número 6 de Marrocos é um colosso, tem 16 anos, simboliza uma renovação. 18 anos, desculpa. Tem 18 anos, simboliza uma renovação que a seleção brasileira não teve. Campeão Mundial Sub-20. Campeão Mundial Sub-20. Nossa, jogadoraço. Simboliza uma renovação que a seleção brasileira não teve. E um entrosamento de uma equipe que aí a equipe de Marrocos também trocou o técnico, mudou mais jogadores de 22 para 26. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Posse de Bola pós Brasil 1, Marrocos 1, estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Sofrida, hein, rapaz? Temos muito a dizer e eu não quero falar muito, porque eu quero já apresentar a turma que está aqui e que a turma que está nos Estados Unidos também. Olá, Juca Kfouri. Olá, seu destaque. âncora. Meu destaque é para o time dos Estados Unidos, para o resultado que o Catar conseguiu e para a constatação de que Marrocos tem um time. A seleção brasileira tem alguns talentos. Hoje, o do Vini serviu para empatar um jogo que, na verdade, pelo primeiro tempo, a seleção brasileira não mereceu. Arnaldo Ribeiro. Bom, não temos um time, temos alguns talentos, talvez um principal deles não entrou em campo. Sem dúvida. Hendrick. Depois de 5 substituições, Hendrick, que estava batendo na porta, não entrou em campo. E o Ancelotti abraçou 1-1, como a gente tinha comentado pela manhã, né? Então, para ele até que não foi ruim. Mas olha... José Trajano. Olá a todos e todas. Olha, foi um jogo horroroso. Segundo tempo, então, foi triste. O Brasil jogou mal. O Marrocos, no final, pregou. Olha, é o futebol com carnaval apregoado pelo Mister? Olha, eu vou te contar um negócio. Na verdade, foi aquilo que eu esperava. Eles prometeram um futebol melhor, mas não correspondeu. Teve um gol bonito do Vini Júnior, mas cá entre nós, foi uma decepção. Lá, direto do estádio onde aconteceu a estreia do Brasil 1-1, Paulo Vinícius Coelho. Seu destaque, PVC. O Ancelotti foi mal do início ao fim, escalou mal. Acho que muita gente queria o Ibañez, mas o Ibañez não jogou bem. Tomou cartão amarelo, saiu pelo cartão. Casemiro parecia um caminhão fazendo curva na Serra das Araras, de pesado, de torto, de lento. E acho que ele mexeu mal também, porque o jogo estava pedindo o Hendrick. Está pedindo o Hendrick. Agora, é aquilo que a gente falou de manhã. É uma Copa do Mundo à italiana. O Ancelotti acha que não importa começar mal desde que termine bem. Só que para nós, brasileiros, terminar bem é ganhar o 8º jogo. Olha, temos uma enquete, hein, para quem está nos acompanhando ao vivo. E é claro que é sobre a estreia do Brasil. O que você achou da estreia do Brasil? Põe na tela aí a nossa enquete. A estreia do Brasil foi preocupante, decepcionante, dentro do esperado, que afinal muita gente falava, vai aparecer, vai entrar já já, ou boa, como foi a estreia do Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Vou repetir, né? Preocupante, decepcionante, dentro do esperado ou boa. Essas são as alternativas, daqui a pouco aparece aí na tela para você as alternativas sobre... Do meu ponto de vista, que esperava uma derrota... Foi boa. Não, foi só decepcionante. Frustrante, como jogo de futebol. Mas o resultado, acho que... Dentro do esperado. Estamos classificados. Classificado é provável que estamos. Olha, Juca, então aproveitando que você está confiante na classificação, quero pedir... Olha lá, está aí a enquete para você. Sim. Quero que, na falta dos outros titulares do pedido de likes, você peça likes, porque afinal já entramos na audiência brutal. E vamos aqui por mais 1h30. Diga, Bom, meus amigos, vocês sabem que eu tenho a tarefa de voltar a exercer uma função que exerci com muito brilho durante esses anos todos de posse de bola. Tenho uma pupila que eu formei e que vai muito bem todas as vezes que pede, que é a Luísa.
Danilo Lavieri é um fracasso, como José Trajano também tentou ganhar uma titularidade e não foi feliz. Eu quero 8 mil likes nesse sábado à noite. 8 mil likes, portanto, é a nossa meta de likes. Então, vocês que estão em casa, chamem parentes e amigos para entrar aqui na live, que já passou da audiência brutal, mas queremos a bi brutal nessa estreia do Brasil, porque temos muita coisa. Do começo ao fim, você entendeu que o Marrocos foi melhor? Eu acho que teve alternâncias no jogo. O jogo teve altos e baixos. O Marrocos começou muito melhor. Para mim, o Bodji, número 6, jogador do Lille, foi o melhor do jogo, acima de longe. Que jogador. Apesar do brilho individual ter sido do Vinícius Júnior na jogada do gol. Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém vai catalogar assistência para o Bruno Guimarães, né? Porque assistência é quando você toca a bola e assiste o autor do gol. Não quando você toca a bola e assiste ao autor do gol. Inteligência verbal, aprendi na escola. Ele deu o passe e o Vinícius fez o gol. Fez a jogada toda do gol. Mas o Bodji, para mim, foi o melhor do jogo. A diferença está claramente no meio-campo. A falta de controle. O Paquetá, os primeiros 15 minutos do Paquetá foram trágicos. Depois ele até acertou um pouco mais, assentou, quase fez um gol numa jogada do Vinícius Júnior aos 45 do primeiro tempo. Mas o jogo foi ruim. O Brasil jogou mal. Vamos pegar assim, estreias do Brasil e Suíça, por exemplo, em 2018, que foi um empate por 1-1. O Brasil empatou, foi frustrante, mas jogou uma partida digna. Jogou melhor. Hoje foi uma partida abaixo da crítica. Vamos lá, vou voltar para talvez Brasil e Suécia, 78. O Brasil jogou mal contra a Suécia e empatou 1-1, gol do Reinaldo. Podia ter feito 2-1 naquele gol do Zico mal anulado, na última bola do jogo. Eu não gostei, acho que o Marrocos teve momentos de muito mais tranquilidade. Na prática, o que o Marrocos mostrou é que ele é um time. E um pouco do que a gente tem dito. O Brasil tem na minha opinião, tem grandes jogadores. Mas o Brasil ainda não tem um time. Boa noite, Casão. Fala, Ju. Boa noite a todos. Cara, primeiro decepcionante para mim foi o Carlo Ancelotti. Eu coloco o mau futebol da seleção brasileira na conta dele. Totalmente na conta dele. Segundo, você começar com o Igor Thiago, ok. Você vai tentar um modo de atacar, um cara grande dentro da área, um cara que cabeceia bem, forte fisicamente, mas não funcionou o primeiro tempo inteiro. Tira no intervalo e coloca o Endrick. Eu tiraria Rafinha e Igor Thiago no intervalo. E colocaria Endrick e Ryan no intervalo. Faria um ataque muito mais rápido, muito mais agressivo, muito mais jovem, muito mais empolgante, sabe? O segundo tempo, aqui no estádio, a torcida brasileira, a torcida de Marrocos, também no segundo tempo, eles podiam ter dormido. Eles podiam ter feito qualquer coisa, sair, comprar pipoca e voltar, que não ia mudar nada. Não mudaria o jogo em nada. E muito por responsabilidade do Carlo Ancelotti. Demorou para mudar, mudou mal, deixou o Rafinha uns 90 minutos. O Rafinha não dominou uma bola. O Rafinha não deu um passe. O Rafinha não chutou uma bola. O Rafinha, ele perdeu todas as divididas. Ele não aconteceu pelo lado direito e depois centralizado foi pior ainda. E o Endrick aqueceu. O Endrick lembrou o Jorge Mendonça, né? Em 78. Aqueceu o segundo tempo inteiro. E o cara não põe não põe o garoto, que no último jogo fez gol da vitória, que no penúltimo jogo entrou e desequilibrou. Agora, até antes do jogo, o Filipão foi um dos únicos que falou que ele vai com o Igor Thiago. Exato. Agora, eu tô com os dois que estão lá, eles sentem o cheiro da grama, é mais precioso ainda. Primeiro, o número 6 de Marrocos é um colosso, tem 16 anos, simboliza uma renovação. 18 anos, desculpa. Tem 18 anos, simboliza uma renovação que a seleção brasileira não teve. Campeão Mundial Sub-20. Campeão Mundial Sub-20. Nossa, jogadoraço. Simboliza uma renovação que a seleção brasileira não teve. E um entrosamento de uma equipe que aí a equipe de Marrocos também trocou o técnico, mudou mais jogadores de 22 para 26. E nós que não temos padrão de equipe. Então o Ancelotti continua sendo a grande decepção. Essa é a situação e os dois frisaram bem. Escalou mal. E, curiosamente, quando o time tinha equilibrado o jogo com
Rafinha na direita, equilibrado taticamente, tá? Rafinha na direita, Paquetá no meio, tal. Ele faz as trocas, tira o Rafinha na direita, põe o Luiz Henrique pra lá, tal. A única coisa, mais ou menos, das trocas foi que o Matheus Cunha entrou bem. E acho que é um jogador que saiu sem muita justificativa do time e que voltou a jogar bem. Né? Então tem um. E aí, nós vamos lembrar também da questão dos meio-campistas, né? Tinham 5 meio-campistas na convocação, ele usou os 5 hoje. Imagina se ele não convoca o Ederson. E já tem um com cartão amarelo, que costuma tomar Então, o segundo era um cartão. jogo, o Brasil. E aí eu achei a grande curiosidade, porque o Brasil talvez se preocupasse com os lados de Marrocos, com o Hakimi, sobretudo, e perdeu o domínio do jogo no meio, mesmo jogando com 3, né? E olha, tem pouca coisa para tirar boa desse jogo e tem uma aberração, que é a não entrada do Endrick entre os 5. Isso que o Casão, é uma aberração. Isso que o Casão falou. Eu fico vendo certas coisas, eu falo, mas será possível? Quer dizer, esse cara é tudo que ele é. Será que eu é que estou imaginando coisas? Curioso, o Endrick jogava com ninguém, né? O Endrick é uma figura detestada pelo grupo. O caso não é esse, não. Você me desculpa. Hoje pela manhã, nós tivemos o posse de bola. Sim. Como todas as manhãs, teremos o posse de bola durante toda a Copa. Isso aí. E como vamos ter o posse de bola especial sempre depois dos Jogos do Brasil, como está ocorrendo agora. Pela manhã, eu disse, a conversa caiu para um lado, que a estrela da seleção brasileira, segundo o jornal chileno, segundo não sei quem, era o Ancelotti. E eu disse, até agora essa estrela não brilhou. Precisa brilhar quando começar a Copa do Mundo. Perfeito. Porque os amistosos, o time que ele dirigiu durante esse um ano... Boa noite, amigos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou aqui na sala de coletiva do Ancelotti. Vou poder ficar ao vivo até ele chegar por aqui ou chegar o técnico de Marrocos. A gente ainda não sabe quem vai falar primeiro. Cara, a minha impressão, eu achei o primeiro tempo o Brasil completamente perdido. Estava sentado do lado do PVC e brinquei, precisa o goleiro cair, precisa parar o jogo, porque não tá dando para ficar desse jeito. Depois o time foi melhorando. Eu não consigo entender como ele fez os testes que fez, viu o Igor Thiago jogando do jeito que jogou no último amistoso e insistiu com a formação com o Igor Thiago. Paquetá melhorou um pouquinho quando foi jogar mais pela esquerda, mas ainda assim muito longe. E não dá para tirar o Matheus Cunha do time, não dá para o Endrick ser a última opção do banco e nem chegar a não entrar. Então, assim, o Brasil continua jogando abaixo do que a gente imaginava, amigos. Muito bem. PVC, volto a você. Porque ontem você falou, olha, vocês não esperem o Tele, é o Ancelotti, é mais a italiana e tudo mais. Campo, Arnaldo, você que é um especialista em volantes e tal, a discussão antes da Copa começar era, não, tem 2 caras no meio, precisa ter mais um, precisa mudar a convocação, mudou a convocação, trouxe o Ederson e tal. Nem isso, nem o meio-campo mais preenchido resolveu hoje, porque como você falou, o número 6 lá, aliás, coloca na tela aí a ficha técnica desse cara. Que jogador. Nossa, número 6 do Marrocos. Temos aí você... Ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. Acabou com o aí meio de vocês falam. Temos aí É um pouco o Casão Olha lá, falou, olha né? aí, ó. Ele não precisa ser um brucutu, né? Boadi, 42 jogos, 3.153 minutos jogados, 1 assistência, 9 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos. Curiosidade, revelado pelo Lille, subiu para o profissional em 2023, nasceu na França e chegou a jogar na seleção de base francesa, mas os laços familiares o levaram para jogar profissionalmente pela seleção de Marrocos, 18 anos. Então, esse cara estava toda hora livre. E o Brasil tinha 3 caras no meio. Estava toda hora livre porque ele procurava o espaço livre. Se movimentava como a movimentação dele perto da movimentação do Casemiro parece outro esporte. Agora, não adianta apenas ter 3 jogadores no meio de campo se eles estão completamente mal posicionados, né? E foi assim no primeiro tempo. O Paquetá ele não sabia se ele fazia o lado direito ou se ele se aproximava do Bruno e do Casemiro. O Rafinha não sabia se ele recompunha. Então, o time do Brasil é uma bagunça, cara. E o Paquetá errou Errou grande muito. responsável pelo gol de Marrocos. O Casemiro não errou no gol de Marrocos, mas aquela falta que ele faz, toma o cartão amarelo, estava evidente que ele não ia ter condição de acompanhar no segundo tempo.
Por isso que eu falo, no segundo tempo, não foi que só entrou o Fabinho. O reposicionamento do Paquetá melhorou o buraco no meio. Então ficou aquela coisa mais básica. Fabinho centralizado, Bruno Guimarães na direita, Paquetá na esquerda, um trio. Aí você tinha um trio no meio. Não teve trio no meio no primeiro tempo. Embora sejam 3 meio-campistas. O Paquetá estava descolado da dupla de volantes. Então, cara, era muito... Por um time, a gente ficava pensando, né, Tironi? Ele teve 6 dias para treinar o time depois do amistoso contra o Egito. Quando ele diz, eu tenho time para estreia. Cara, um desastre. O time que entrou em campo, tudo bem que a gente sabia que era um time que nunca teria jogado junto, era um time inédito, mas foi um desastre. Né? E eu acho que o golaço do Vini Júnior deu uma esperança e saiu no momento em que o Brasil não estava vendo a bola, o gol do Vini Júnior. Né? E aí no segundo tempo, acho que aí, taticamente, Marrocos também não arriscou tanto, taticamente o Brasil equilibrou. Porém, o Ancelotti piorou o time com as alterações na segunda etapa e não colocou um jogador que poderia ter vencido o jogo, o Ender. Agora, outra... Espera aí, que tem um negócio importantíssimo. Diga. Está batida a nossa primeira meta de likes, Juga. Pode aumentar. Pode aumentar. Vai. Vamos a 10 mil. 10 mil likes, portanto. E a gente queria chegar também a 2 milhões de inscritos aqui no canal UOL. Hoje? Hoje. Quantos nós temos? Temos 1.780.000. Vamos chegar hoje. Você quer 300 mil Mas hoje? vamos chegar um pouco mais. Vamos chegar mais. Agora, parabéns. Meta de inscritos no programa. Vamos chegar. Não precisa chegar em 2 milhões. Não, mas tem uma coisa. Temos até o fim da Se o Copa. Brasil estivesse jogando bem, se o Mísser tivesse acertado a mão, sabe? Escalando bem o ataque, o meio de campo, eu garanto a você que a gente não tinha atingido essa meta. possível. É sempre ao contrário. Quando está tudo ruim, aí o pessoal هذا vem... بداية الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قد نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تعملوا بزر الاعجاب، كذلك الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد القناه اول باول. وما تنساوش كذلك تدخلوا الاراء ديالكم، استفسارات ديالكم، اقتراحات ديالكم اسفل الفيديو في خانه التعليقات حول ما قاله الاعلام البرازيلي عن المباراة التي جمعت بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي والتي انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف لكل فريقين. أتون الآراء ديالكم حول ما قاله الإعلام البرازيلي وكذلك حول المقابلة التي كان سيطر فيها المنتخب المغربي في الشوط الأول، وكان الشوط الثاني عبارة عن شوط متوازن بين الفريقين، فتارة يهاجم المنتخب البرازيلي وتارة أخرى يسيطر المنتخب المغربي. كذلك يا أخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ونتلقى إن شاء الله فيديو قادم وموضوع جديد.